Transamérica 10 e 8. Tribuna Transamérica. Bem, nós vamos tratar de um assunto, vamos falar de sensibilidade, né? Foi quase um sussurro, memórias em imagens, fios e argila. Nós estamos recebendo aqui uma das artistas que está participando dessa exposição e uma queridíssima amiga, né, que eu tenho o prazer de revê-la, minha querida Malu Machado. Primeiramente, fiquei muito feliz de ter você aqui. Seja bem-vinda. Prazer, obrigada, mas o prazer é meu. Estou muito feliz aqui de te rever também, né? Tantos anos aí no jornalismo, tanto tempo. E a gente só agrega, né? Também, né? Sim, a gente não deixa de ser, né, Marcelo? Nunca, né? Nunca. Mas você foi para outra área, né? Então, eu comecei a trabalhar com fotografia em 2015, mais no mercado comercial. E aos poucos eu estou entrando, né? Estou sendo picada aí por essa abelhinha aí da gente trabalhar com uma coisa mais sensível, um trabalho mais artístico. O que é essa exposição? O que foi quase um sussurro? Primeiramente, o nome me chamou muita atenção. Esse nome aí, ele nasceu de uma conversa que nós tivemos. O trabalho está sendo desenvolvido por mim, né? São fotografias minhas, que são imagens de memória que te remete à memória. E hoje em dia a fotografia, a arte, ela está muito transpassando outras artes, está conversando muito com outras artes. Está interagindo mais facilmente, é verdade. Então, a ideia era trazer para a fotografia a intervenção do bordado, né? E também a intervenção da argila. Então veio o trabalho da Gabriela Machado, que é professora de teatro e diretora de teatro aqui de Juiz de Fora, e da Adriana Lossa Exposição. Eu já vi falar da Adriana. Você tem que conhecer, eu não vai lá. conheço o trabalho, mas já vi falar. É um trabalho maravilhoso, né? Com cerâmica, e aí a gente começou a desenvolver essa exposição, foi quase um sussurro, porque é exatamente isso, é um sussurro, tanto trazer essa memória para os dias, porque a memória ela é viva na hora que você lembra, né? Que você tem alguma coisa, exatamente, né? E ela pode ser despertada de várias maneiras. Pode ser despertada por uma música, pode ser despertada por um cheiro, né? Isso. E a nossa provocação aí para as pessoas que vão visitar a nossa exposição é você fazer esse passeio na sua memória, trazendo lembranças do que você viveu numa infância em Minas, porque são imagens de cidades mineiras, né? E também com essa questão do bordado, que é uma arte muito mineira também, né? Não só mineira, mas aqui em Minas isso é muito forte. E a cerâmica. Então, que foi um grande achado aí, a gente conseguiu um desafio, casar fotografia com cerâmica. Tem que ir lá para ver. Eu fico imaginando, essa interação, de fato, hoje está muito mais fácil. Mas é assim, você junta, se você pensar coisa por coisa, fala, mas isso não vai dar certo, né? No entanto, é exatamente isso que acontece, né? Marcelo, dá certíssimo. Né? Mas é isso que é gostoso na arte. Pois é. Porque se você fazer uma coisa em série, né? Tem uma amiga minha que fala que assim, você fazer o artifício. Você vai e faz, eu vou fazer tantas caixinhas ou tantas fotografias iguais, parecidas, né? E quando você instiga esse lado, né, de fazer, como é que vai casar a fotografia? Qual foto que vai casar com essa cerâmica, que vai conversar? Dentro da proposta que a gente queria trazer de resgate de Minas, de imagens mineiras, né? E a questão do bordado, até onde é uma intervenção sem você sobrepor a fotografia. Então, é um desafio. Sem é uma imagem sem uma sobrepor, se destacar mais a outra. mais do que a outra, né? Porque é uma exposição de fotografias com intervenção de cerâmica e de bordado. Olha, e deve ter dado muito trabalho, porque tem que ter uma sensibilidade muito grande. Mas é um isso. trabalho gostoso. Não, eu imagino. A gente Deve ser prazerosíssimo fazer isso. Mas eu imagino que deve ter sido, principalmente para você, fotografando, deve ter sido assim muito confuso. Não sei se confuso seria a expressão, se confuso seria a expressão correta, mas deve ter sido assim muito sensível você conseguir sem que ninguém sobressaia. Sem que nada se sobressaia. Isso aí é um trabalho, até porque a gente tem uma liberdade da outra artista, né? Então, a Gabriela está tendo total liberdade para fazer a intervenção dela dentro da leitura. Então, tem e às vezes, é claro, a gente vai conversando, né?
A gente até colocou um teaser lá, um pouquinho dos bastidores no nosso Instagram. E você vê a gente conversando o tempo todo. As fotos foram pensadas. Eu já tinha as fotografias, eu fiz a série de fotografias e nós tivemos que passar por uma curadoria. Inclusive a Adriana é a nossa curadora também, da exposição como um todo. Mas a gente teve que escolher sempre o tempo todo as três conversando, né? Mesmo sendo do bordado, mesmo sendo da cerâmica, o que vai casar aqui, o que nós vamos colocar, né? Para contar essa história. Né? Essa coisa da memória da mineira. E é muito interessante, Marcelo, porque você trabalha com uma coisa que... O respeito das artes, sabe? Assim, isso é uma coisa... Está sendo um aprendizado. Porque você tem que ter muito respeito pelo trabalho que o outro está fazendo também. Pois né? E respeitar o que já tinha, que era a foto. E saber valorizar aquilo, né? E trazer... E aí você constrói uma outra coisa completamente diferente. Pois é, porque se você não souber, não tiver essa sensibilidade, você não valoriza o trabalho que foi feito. Isso. Não é? Eu acho que é por aí, né? Exatamente. Eu estou começando a entender essa jogada de vocês aí. Cara, eu quero lá ver isso, com certeza. Vai ser Essa exposição está onde ou vai estar onde, quando começa, quanto tempo fica? Ela começa no dia 6 de outubro. 6 de outubro, semana que vem. Vai até o dia 21, perdão. Ali na Rua Sampaio, num casarão maravilhoso ali, que é onde é o ateliê, que já te convida essas memórias mineiras, aquelas casas com cômodos que você vai entrando. O ateliê já é um lugar de arte muito gostoso. Pé direito alto, não? Pé direito altíssimo. Então você bem estilo mineiro mesmo. Bem mineiro mesmo, bem aquela coisa do Grambery. E número 36, Rua Sampaio, número 36, a visitação durante a semana a partir das 10 horas, horário comercial. Tá, sábado, sexta, durante a semana de 10 às 18, horário comercial, e sábado de 10 às 13. 10 às 13, exatamente. Que maravilha. E eu fico pensando, como é que surgiu essa ideia, Malu? Então, eu já estou... eu falei com você que em 2015 eu comecei a trabalhar com fotografia, né? E aí, em 2020, né? No nosso marco aí do século, né? 2020. Eu estava com uma grande amiga minha que eu conheci num curso de fotografia em São Paulo, a Vivi Godinho, que ela estava já em mudança, em processo de mudança com a família para a Europa. E ela já estava morando na Europa quando teve a pandemia, né? E nós tínhamos um projeto, nós duas, de montar uma galeria de arte virtual especializada em fotografia. E aí nós fizemos isso, que é a Arte ao Quadros. Então, essa exposição é a primeira exposição presencial que a gente está fazendo com o nome da nossa galeria de arte, né? E a gente nasceu virtual, obviamente, por uma questão da época da pandemia. Da época da pandemia, né? E a nossa proposta, nós temos um pilar de levar arte, até nosso slogan é levar arte até você, né? E a gente quer ampliar e trazer mais fotógrafos, né? Hoje nós temos com mais de 450 fotografias no nosso site e entregamos em todo o Brasil. E a gente tem um time de 8 fotógrafos. Não tem fotos minhas, fotos dela e foto de mais 8 todos brasileiros, alguns morando no Brasil, outros morando fora, no exterior. Mas aqui de Juiz de Fora temos, de Guarani temos, a Cicéia está com a gente, Joberta está com a gente. Então, assim, tem muita gente que está comprando essa ideia. E o nosso espaço é ser um celeiro mesmo de fortalecimento da fotografia como arte. Ou seja, vocês estão abertos a receber novos, estamos fazemos uma curadoria e estamos fazendo esse trabalho aí, justamente de dar visibilidade para o trabalho. Né? E dentro desse trabalho que eu estou desenvolvendo na Art Wall, eu venho desenvolvendo os meus trabalhos autorais. Né? E aí, essa questão eu já fazia cerâmica com a Adriana, e conheci a Gabriela de longa data, né? A gente já se conhecia, então. Assim. E aí a gente começou, eu falei com a Adriana, eu falei, o que você acha? E convidei a Gabriela, e elas, né, tão loucas quanto eu, toparam na mesma hora. Mas porque essas pessoas não são normais. Assim, artista não é normal. Não é normal. E depois que você começa, Marcelo, é muito gostoso. Eu imagino. Né? Isso vai te corroendo, né? Você quer mais, você quer mais. Assim, e é uma coisa, assim, realmente de você... E eu acho que as pessoas precisam disso, sabe, Marcelo? A vida, vocês aqui no jornalismo, eu sou jornalista, a gente tem tantas notícias, né? Difíceis de você digerir durante o dia. O que não seria... A própria pandemia mostrou isso pra gente. Como exatamente. Que o setor artístico ficou comprometido e mesmo assim
Foi Mas uma grande resistência. Resistência e daí surgiu criatividade. Exatamente. Você vê esse projeto, por exemplo. Exatamente. Né? Como é que você imaginar que eu ia fazer um projeto desse? Eu nunca pensei. Se não tivesse aquela pandemia, né? E aí a gente falou, vamos tirar da gaveta. Minha sócia falou comigo, falou assim, Malu, agora é hora de tirar aquela ideia da gaveta. E a gente tinha ideia, só que o trabalho do cotidiano não permitia. Aí você vai protelando, porque você... tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não, agora o jeito é fazer. E você vê tanto músico também, né, que se reinventou fazendo lives aí na internet. É muito interessante. E monetizando, inclusive. Para sobreviver. É muito... a coisa é muito louca mesmo, cara. O que traz a tristeza, a angústia, também pode te provocar a criar coisas boas. Né? Com certeza. Você sabe que uma coisa que eu chamo muita atenção há muitos anos foi ver uma mostra de humor de artistas em locais de guerra. E como eles fizeram um trabalho muito interessante, você ria, porque ri da própria desgraça, né? E isso faz o ser humano acreditar na vida, porque se você ficar valorizar, porque existe sempre um lado bom para você ouvir, sempre um lado bom para você visitar, né? E eu acho que a arte ela traz esse lugar. A arte ela é contestadora e a nossa provocação aqui não é nessa exposição especificamente, ela não é de trazer grandes discussões provocadoras no sentido de transgressão. Não. Mas de lembrar você das belezas da vida. Reflexão seria. É uma reflexão, porque quando você faz uma visita aqui, você vai revisitar a sua infância, vai revisitar o seu passado. Nossa, isso é tão legal. Né, eu acho que tem tantas possibilidades ali, né, de você, de insights mesmo, para a sua própria criatividade. Alimenta a alma, né? Alimenta mesmo. E interessante que a gente vê certas coisas. Você estava falando tem sempre um lado bom, que eu uso aqui uma frase sempre, que, aliás, eu quero... Outro dia me falaram comentários comigo, você vai me permitir só abrir um parêntese, porque eu quero dar o crédito. Eu falei outro dia aqui que tudo na vida tem um lado bom e um lado ruim. Que a única exceção são os discos do Pink Floyd, que os dois lados são muito bons. São mesmo. Aí me falaram, amor, gostei da frase que você criou. A frase não é minha, tá, gente? Essa frase, quem disse isso foi Humberto Gessinger, daquele grupo gaúcho, Engenheiros do Havaí, entendeu? Ele que falou isso uma vez. E eu achei tão fantástico e concordei tão plenamente com ele que eu passei a usar essa frase. Mas não é minha não, tá, gente? A frase não é minha. Quem dera eu tivesse essa genialidade. Olha, eu acho que eu vou adotar também. Mas as duas coisas. A exceção são os discos do Pink Floyd. Exato. E se você ouvir, você vai entender o que eu estou falando. Mas ontem eu estava com a minha filha, na cozinha, inclusive, estava comendo alguma coisa lá e ainda falando da memória afetiva que a gente tem. Eu estava me alimentando com uma determinada coisa que me fez voltar a ser, quando eu era criança, com a minha mãe, quando era viva ainda, que ela fazia sempre para mim. E eu estava comendo aquilo e ainda falei com ela, falei, isso aqui, que isso aqui me lembra da brinquedo com ela? Ela falou assim, a avó. Falei, pois é, até você já sabe. O que é a memória quando você volta? E eu imagino ver isso, você voltar vendo. E é engraçado, porque eu fiz as fotos, e eu não sou mineira de verdade, né? Eu sou mineira, assim, eu já sou, porque eu moro aqui há muitos anos. Mas né? você é de onde, Malu? Eu sou do Rio. Mas a minha mãe, eu sou carioca, né? Vivi no Rio até os 14 anos. Depois que eu me formei aqui na UFJF, voltei para o Rio, trabalhei mais 5 anos lá. Meu pai era carioca, a família toda do meu pai é carioca. E a minha mãe é do Triângulo Mineiro. E acabou que a gente veio parar em Juiz de Fora, aquela coisa, vamos voltar, minha mãe queria voltar para Minas e tal. Mas eu tive uma infância, quando eu era criança, eu falava assim, eu sou carioca de nascimento e mineira de coração. Eu falava, meu pai devia detestar isso, mas tudo bem. Mas por quê? Porque a minha vivência em Minas sempre foi muito forte. Então, eu já tive um blog, eu já escrevi muitas coisas, você está falando da avó. Sim. Eu lembro, minha avó era de uma cidadezinha chamada Coromandel. Muito longe, tá? 800 quilômetros daqui. Eu sei, já vi falar. E eu lembro da casa, eu lembro de muitas coisas da minha infância, porque eu passava as férias de janeiro lá. Então, aquelas férias de janeiro era todo o contato que eu tinha com a minha família.
Então, era isso, muito e essa bom, né? lembrança, essa memória da infância da gente, estou até emocionada. É. Ela, Mas emociona mesmo, a gente ela fala, ela carrega a gente. Tem coisas que eu converso com os meus, que eu conversei com meus primos naquela infância, porque eu só tinha aquela janela de tempo Só ali. aquele momento, né? Então eu guardo aquilo ali com uma caixinha preciosa, sabe? De fato. Então quando eu fiz essas fotografias, muita coisa veio na minha cabeça. Legal isso. Desses caminhos, de tudo que a gente fazia e tal. E eu acredito que as pessoas, eu convido as pessoas que vão visitar, vão fazer essa caminhada também. A entrada é franca. É franca. Entrada franca. Na Art Wall Quadros Galeria, aberta no dia 6 de outubro, vai ficar aberta até o dia 21 de outubro, né, na Ateliê Adriana Lopes, Rua Sampaio, 3646, no Granbury. De segunda a sexta, de 10 às 18 e sábado, de 10 às 13. Isso. Ótimo. Só falar que são 36 e 46, que são duas entradas. São São casa duas com entradas. duas entradas, Ah, tá? tá. Qualquer uma porta que você bater, a gente Chega lá. A gente tá lá na cozinha para tomar uma Ótimo. prosa. Malu, eu quero desejar sucesso para vocês, agradecer Muito obrigada. imensamente, um prazer enorme bater esse papo contigo. E quando tiver qualquer novidade, manda pra gente. Muito Porque obrigada. o nosso Marcelo. espaço aqui de sexta-feira, esse espaço, esse horário, é único e exclusivamente para divulgar o trabalho autoral dos artistas locais. Ah, ótimo. Muito Isso obrigada. Fundamental. E esse espaço é de vocês. Eu agradeço e agradeço a vocês aqui da rádio por manter esse espaço aberto aí para a gente poder Sim. estar divulgando. E o vamos nosso divulgar trabalho. sempre. Você quer acrescentar alguma coisa? Por favor, fique à vontade. De repente, Só a gente queria. começa a bater papo, esquece. Não, eu vou ficar aqui o dia inteiro, né? Se deixar, Deixar. assunto não vai faltar, Vai, né? nunca. Nunca vai. Mas, não, eu só queria ressaltar o convite, né, Sim. para os ouvintes estarem lá. Eu acho que vai ser uma experiência bem bacana, do dia 6 ao dia 21. Podem ir lá visitar, que vocês vão gostar. Com certeza. Malu Machado conosco aqui, jornalista, fotógrafa também. Fotógrafa também, falando dessa exposição, que tenho certeza que o pessoal vai aproveitar muito. Obrigado, tá, Malu? Obrigada. Forte abraço para você. Obrigada. Obrigado mesmo pelo carinho. Tchau.